Essa decisão do governo americano recebeu críticas de norte a sul em todos os continentes, Amadeu. A gente começa pela crítica do economista do Paul Krugman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2028. Ele escreveu um artigo, ele tem uma página na internet, ele escreveu ontem, logo após o anúncio do Trump, ele disse que geralmente escreve de manhã, mas ele disse que não podia nem esperar pela manhã, já precisou escrever ontem à noite. O título é Programa de Proteção a Ditador de Trump, que usa tarifas, ele diz que o presidente usa tarifas para lutar contra a democracia. Essa decisão de impor 50% sobre os produtos brasileiros, ele chama de uma ação perversa e megalomaníaca, uma punição ao Brasil por levar Bolsonaro a julgamento, que perdeu a eleição e tentou ficar no poder através de um golpe. Aí ele diz, parece familiar a história, não é? Ele continua, o economista, Trump usa tarifas para ajudar um aspirante a ditador, que já é um motivo suficiente, segundo ele, para que o presidente sofra um impeachment. E ele diz que essa ação é megalomaníaca porque as exportações para os Estados Unidos representam menos de 2% do PIB brasileiro. Trump realmente acredita que pode usar tarifas para intimidar uma nação enorme, que nem sequer depende muito do mercado americano, abandonar a democracia, e ele termina, estamos vendo mais um passo terrível da descida em espiral da nossa nação. Aqui na Europa teve bastante repercussão também, a gente começa pelo jornal alemão, o Der Spiegel, que escreveu, a manchete é, Trump impõe tarifas de 50% ao Brasil por processo judicial contra Bolsonaro. E diz, até agora, Donald Trump citava razões econômicas para suas tarifas punitivas, mesmo que essas nem sempre pareçam convincentes. No caso do Brasil, a situação é diferente. Aqui a tarifa de 50% tem motivação abertamente política. O jornal americano The New York Times também escreveu, Trump promete tarifas de 50% contra o Brasil, citando caça às bruxas contra Bolsonaro. A tentativa de Trump de usar tarifas para intervir em um julgamento criminal em um país estrangeiro é um exemplo extraordinário de como ele usa impostos como uma solução única para todos e como eles podem resultar em destruição econômica. O francês Le Figaro escreveu, o Brasil e o cobre são os dois novos alvos da ofensiva tarifária de Donald Trump. E o primeiro, quer dizer, o Brasil, em nome da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. E aí o jornal francês continua e ressalta que os produtos brasileiros até então haviam sido poupados, já que os Estados Unidos têm superávit comercial com o gigante sul-americano. E a gente termina com o jornal inglês, o The Guardian, que escreveu Donald Trump divulgou uma carta impetuosa ao presidente do Brasil, impondo uma tarifa de 50% e reclamando do processo contra seu amigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo crime de simplesmente tentar permanecer no cargo apesar de perder uma eleição e, em seguida, incitar uma revolta de seus opositores para inviabilizar a transferência de poder. As últimas ameaças, segue o jornal inglês, aumentam os temores de que a estratégia comercial errática do presidente possa agravar a inflação nos Estados Unidos. Amadeu. Professor Vila, antigamente tinha a diplomacia das armas, do TACAP, né? Do porrete. Agora é a diplomacia das tarifas. E o mundo está vendo, professor. Nós tínhamos o Big Stick, né? Lá no começo do século XX, e diversas intervenções americanas, especialmente na América Central e no Caribe, né? Inúmeras vezes. Agora, a questão que se coloca, e o prêmio Nobel Paul Krugman foi perfeito, os reflexos que vai ter também na economia norte-americana. Inflação, alguns falam até em recessão, e a desorganização da economia internacional. E o ataque absurdo feito a um país democrático. O Brasil não é El Salvador, ele conhece o Bukele, ele gosta de El Salvador. Só que lá, o Bukele controla os três poderes, o ditador que eles gostam. Alguns no Brasil gostam do Bukele, viu? Registre-se. Mandaram até missão para lá, infelizmente. Então, aqui é diferente. Aqui nós vemos em plena democracia, pela Constituição de 1988, os poderes são independentes.
Então, quando você mistura uma questão econômica, que já é questionável, a tarifa de 50%, a uma questão política e um ataque às nossas instituições, isso é intolerável. Ninguém aceita. E a resposta, e o mundo inteiro, claro, fica assustado para ver a que ponto chegou o governo norte-americano. Por isso que é importante o Brasil se aproximar cada vez mais da União Europeia, que é importante, conversar, e a questão do BRICS, que quem ganhou com isso até agora, Amadeu, é um país, a China. Ari. Amadeu, eu acho que o Donald Trump chegou num ponto de não retorno, e eu acho que a partir de agora a gente só pode esperar a ladeira abaixo, porque ele começou com sanções aleatórias e lineares que afetavam os países mais pobres do mundo, na África, poupava osso, não havia uma lógica econômica, uma lógica nas decisões, eram todas disparatadas. Mas agora, quando ele coloca o ingrediente puramente político, defendendo um aliado com pendor para a ditadura, que pode vir no futuro, além da sanção econômica, ele pode retaliar militarmente. Hoje isso parece um absurdo. Hoje isso parece absurdo. Mas em janeiro, quando ele assumiu, também parecia absurdo ele sobretaxar o Brasil com 50%, tentando manter Jair Bolsonaro no poder. Ou, no caso, devolver o poder a Jair Bolsonaro. Então, o que parecia absurdo há 6 meses, agora já não é. Hoje pode parecer que ele não vai usar força militar para impor sua vontade, que ele não vai anexar a Groenlândia, tirando-a da Dinamarca, ou o Canadá, tornando o 51º estado norte-americano, e fazer uma aventura militar no Cone Sul, aqui na América do Sul. Hoje, atentar bem. E olha, uma constatação, viu? Se em 2020 a eleição americana tivesse sido ganha por Trump e não por Biden, eu não sei se nós estaríamos aqui batendo esse papo animado, comentando as coisas da política com liberdade, viu? Ô, Socorro Sampaio, muito obrigado. Até amanhã, Socorro.